Fala, galerinha, beleza? E aí, galera, tranquilo? Vamos continuar falando de eletroquímica? Vamos. Então, vem vinheta. Vai ver. Então, galerinha, não se esqueça de seguir lá o Piolê. Exatamente. E que tá mais nas descrições aqui do vídeo, né? Exatamente. E olhando lá, você consegue ter mais informações sobre esse método de fixação do aprendizado. Beleza? Beleza? Então vou começar Vamos aqui. pra aula. Vai lá. Tá nós. Dá o canetão aí. Então, o 3. 3. Obrigado. E aí, meu povo, beleza? Saca só, como é que funciona um potencial de eletrólise? O tio Soneca vai falar um pouquinho mais das reações, mas aqui você tem que entender os íons que estão colocados nesse meio aquoso. Olha o que acontece. Aqui nós temos uma solução e aqui nós temos um trifluoreto de cromo. Nós temos aqui um NOx, o NOx fixo aqui para o flúor é menos. E aqui dentro nós temos um cromo 3+. Por quê? Porque nós temos aqui uma molequinha que é formada por 3 flúors. Se cada flúor é flúor menos, é menos 1, então o cromo ele tem que ser mais 3. E essa solução aqui, ela vai desenvolver a perda de 3 elétrons do cromo com um ganho de 1 elétron para cada flúor. É isso que você tem que ter em mente na hora da gente montar os nossos potenciais. Como você pode perceber, aqui aqui o cromo aparece como 3+, e aqui o flúor aparece como menos. Lembrando que o cromo ele pode ter NOx variado e o flúor não. O flúor, o NOx dele sempre vai ser -1, porque ele é um halogênio e ele sempre fica em extrema direita na molécula. Sempre é o elemento mais eletronegativo. Então, pela quantidade de flúor e por causa do seu NOx fixo, a gente calcula o NOx do cromo e como ele está representado nessas equações. Tio Soneca vai trazer mais algumas coisas para você e fique atento. Então, galerinha, aqui, como o Pavanelli falou, você tem cromo 3+, e o flúor 1-. O flúor negativo vai em direção ao polo positivo, o cromo positivo vai em direção ao polo negativo. Mas digamos que misturado a isso aqui, você também tem água, uma eletrólise aquosa. Quando você tem água no meio, isso significa que aqui no polo negativo você também tem H+, e aqui no polo positivo você também tem OH-, certo? H+ e OH- são os íons que estão presentes, e esses íons H+ e OH- eles são derivados da ionização da água. Beleza. Então, ó, nós temos 4 íons lá dentro. Flúor menos, o OH-, o cromo 3+ e o H+. Quando a gente tem vários cátions e vários ânions, existe a competição entre esses cátions e esses ânions para saber quem vai sofrer a reação. Beleza. Entre o H+ e o Cr3+, quem deles vai receber elétrons mais facilmente? Lembrando que aqui no polo negativo os elétrons estão vindo, né? Aqui vai acontecer um processo de redução. E aqui os elétrons estão indo, aqui vai acontecer o processo de oxidação. Entre o H+ e o cromo 3+, entre o H+, que está aqui, e o cromo 3+, quem deles tem maior potencial de sofrer redução? Maior potencial de sofrer redução seria aqui do nosso H+, certo? Então o H+, ele sofre redução mais facilmente do que o cromo 3+. Sendo assim, quem vai reagir naquele eletrodo ali vai ser justamente o nosso H+. Beleza. Agora aqui para baixo, ó, olhando aqui embaixo. Entre o flúor menos e o OH-, qual deles tem maior capacidade de sofrer oxidação? Lembrando que os íons que tem lá é flúor menos e OH-, então a reação que vai acontecer com eles é uma reação inversa, né? Ao invés de reduzir, esse processo direto aqui é o processo da redução. Já o processo inverso é o processo da oxidação. Esses dois ânions, para eles reagirem, eles teriam que oxidar. Entre esses dois aqui, quem tem maior potencial de oxidação?
Esse potencial que está escrito aqui é o potencial de redução. Tá vendo que está escrito a reação de redução? O potencial de oxidação você tem que inverter o sinal. Então coloca um sinal negativo aqui e coloca um sinal negativo aqui. Esse é o potencial de oxidação. Entre esses dois, qual deles tem maior potencial de oxidação? Exatamente, é o OH-. O OH-, o potencial de oxidação dele é menos 0,40 e o potencial de oxidação do flúor é menos 2,87. Você consegue perceber que esse valor é menos negativo do que esse. Esse valor mais negativo, ele é um valor menor. Então, quem vai reagir nesse processo aí é o H+, e o OH-. Então, nessa eletrólise do fluoreto de cromo em meio aquoso, tanto o flúor quanto o cromo 3+, eles não vão reagir. Quem vai reagir na realidade vai ser o H+, e o OH-. Então, seria como a eletrólise da água. O nosso sal presente ali dentro, ele só funciona como um condutor de elétrons, só funciona como uma fonte de uma solução eletrolítica, beleza? Então, quem vai sofrer oxidação? Está escrito aqui, ó, semi-reação de oxidação. Quem vai sofrer oxidação é o nosso OH-. Eu vou escrever assim, ó, os dois OH-, lembrando que o OH- vai sofrer oxidação, então vou escrever essa reação invertida. Ele iria produzir aqui, ó, 2 elétrons. Além dos 2 elétrons, água. Além dessa água, ele iria produzir mais meio de O2. Beleza. Essa é a reação de oxidação do OH-. Agora, a redução que vai acontecer é com H+. Ali, 2H+. Esses 2H+ vão receber 2 elétrons. E nessa reação de recebimento de 2 elétrons, ele vai formar aqui o H2, que é o gás hidrogênio. O potencial de oxidação dessa reação aqui é menos 0,40. O potencial de redução dessa reação, ele é o potencial padrão, ele é 0,00. Então, se você pegar a reação global que está acontecendo nessa pilha aí, qual que é a reação global que está acontecendo nessa pilha? Os elétrons perdidos pelo OH- são os mesmos elétrons recebidos pelo H+, a mesma quantidade. Então, na reação global, você teria 2 OH- mais 2H+, que são os reagentes aqui, setinha, está sobrando H2 mais H2O mais meio de O2. E o potencial dessa eletrólise está acontecendo com um potencial de menos 0,40 volts. Você percebeu que o potencial dessa eletrólise ele é um potencial negativo? O fato de ter dado um potencial negativo significa que ela é uma reação não espontânea. Então, é essa reação que está acontecendo. O OH- está se transformando em O2, o H+ está se transformando em H2, e aqui, ó, a gente pode até considerar que OH- com H+, isso aqui seria 2 águas. Porque cada água libera um H+ e um OH-. Eu posso cortar esse 2 aqui com essa água que formou no final, né? Então, é água formando H2 e meio de O2 com potencial de menos 0,40 volts. Conseguiram entender, galera? É assim que a gente determina o potencial de uma eletrólise. Lembrando que o potencial na eletrólise vai ser sempre um potencial negativo, já que ela é uma reação não espontânea. Então, galerinha, essa foi a nossa aula sobre o potencial da eletrólise. Espero que vocês tenham conseguido observar tanto a parte dos íons, quanto a parte das reações e o cálculo realmente dessa DDP. Exatamente, e aqui a DDP, lembre-se que vai dar um valor sempre negativo. Esse é o potencial necessário pelo nosso gerador para que a eletrólise aconteça. Se o gerador não gerar um potencial desse valor, a eletrólise não vai acontecer. Isso mesmo. Então, é nóis. Até a próxima aula.